Tudo bem. O nosso estudo, né, como sempre, né, o estudo da mediunidade, esse dia, hoje é dia 17 de outubro, às quintas-feiras. Hoje é a sessão de número 19. Então, para as 34, fazendo as continhas aí, já sabe quanto que vai precisar, né, de semanas aí para terminar o nosso estudo, né? E está correndo bem, agora nós estamos no capítulo 23. Desculpa, a sessão de estudo é 19, mas o número de capítulo, né, dentro dos capítulos, dos 34 é 23. Então, nós temos aí 11 capítulos pela frente, 11 semanas, se nada der errado aí, mas esperamos que não dê, né? E nós estamos tratando da desobsessão, desculpa, da obsessão. Ela é dividida em duas partes, hoje nós estamos na parte 2. Tá? Então, lembrando que sempre nós estamos baseados no livro Mediunidade, da Terezinha de Oliveira, né, ou Terezinha de Oliveira. E lembrando também que a autora fez né, esse estudo também no livro, desculpa, no YouTube. Por que a gente está fazendo de novo? Porque é um estudo nosso. Aqui, né, nós estamos presencialmente reunidos para que a gente possa interagir, possamos ver por um outro ângulo. Então, nada impede que a gente veja o curso Mediunidade, né? Conheça ele, e também aqui vem tirar dúvidas e tudo, enfim, a gente pode aproveitar melhor ainda, né? Isso aqui. Então, a gente vai agora buscando aqui o nosso o livro, né? Então, o capítulo que nós vamos ver, então, hoje, só dar uma ajeitadinha aqui já. Hoje está meio lento aqui o meu bichinho. Vamos lá. Bom, nós tratamos na semana passada também esse tema, desobsessão. Obsessão, é que a gente usa tanta palavra desobsessão por causa do trabalho que acaba, né, fazendo. Então, o capítulo 23, obsessão, segunda parte. Bom, tem uma coisa muito importante aqui que ele trata, né, ela trata nesse momento, da como reconhecer que alguém está obsedado ou obsediado. Então, essa é a preocupação que ela coloca nesse capítulo. Então, quando alguém está sofrendo obsessão, demonstra alterações no campo das ideias e no comportamento, tanto físico como emocional. Então, isso define tudo. O que nós vamos falar agora está basicamente assentado nisso. A pessoa muda, ela tá de um jeito normal, tá, de repente, ou depois de um tempo, a gente começa a ver nela mudanças comportamentais, psicológicas e, como já no extremo, que é a mudança física, a pessoa passa a ter problemas. Né? Lembrando que a obsessão é sempre a ação de um espírito inferior sobre alguém. Tá? Um espírito bom não obsedia, ele auxilia. Já o outro não, já o outro é uma perseguição, é um assédio. Né? Então, tem três tipos de obsessão, como a gente viu na semana passada. Chegou, foi isso mesmo? Olha lá. Os tipos, tal. Não, é que eu li, então achei que eu tinha lido no estudar, eu achei que era outro, mas não é isso aí. Então, são três tipos de obsessão. A obsessão simples, né? Depois vem a subjugação e a fascinação. São três tipos. Ah, então é crescente, vai acontecendo isso? Na verdade, seria assim, em termos de gravidade mesmo, né, de influência espiritual, seria nessa ordem. Obsessão simples, depois viria a fascinação e, finalmente, a subjugação. Nós já falamos na semana passada, seja informalmente, porque não estava aqui, ou a gente comentou, agora que eu estou lembrando. Então, a obsessão simples é o que acontece? A pessoa tem sinais que são muito brandos, tênues, né? Então, quais são? Olhar fixo, esgazeado, fugidio, tiques, né? O desleixo, a pessoa anda não. Você já não se preocupa tanto com ela.
pode ver, é uma mudança comportamental, né? Físico pode ser olhar fixo, né? Como tem esgazeado, fugidio. Então, comportamental e físico também, né? Tiques, não vamos lembrar que nem tudo é obsessão. Tem gente que tem tique porque tem, né? Porque desenvolve aquilo e fica, mas pode também acontecer, né? Eu lembro muito bem, eu não sei se vocês se lembram, na Copa do Mundo, na última, tinha um alemão que ele ficava se coçando, coçava as partes íntimas, né? E então a gente notava assim que aquilo não era normal. Poxa, ele estava sendo visto por milhões de pessoas no mundo inteiro e ele fazia aquilo, né? Então, assim, ele se coçava, né? Se tocava e cheirava, né? Então era uma coisa assim que seguramente eu olhei para aquilo e falei, poxa vida, muito provavelmente seja um processo obsessivo, que ele faz aquilo sem ele querer ou sem, aquilo não é uma coisa normal, né? Então é nisso que a gente está falando. A pessoa foge ao padrão normal, né? Com certeza ele não passou a vida inteira fazendo isso, né? Agitação, inquietude, intranquilidade, medo, desconfiança, tudo injustificado. Então, são coisas que vão levando a pessoa a ter esse comportamento, né? Apatia, sonolência, mente dispersiva, a pessoa não está focada em alguma coisa, está sempre mente fugidia, né? Ideias fixas, né? Excessos no falar, sorrir, ou então mutismo, né? Fica muda, né? Agressividade gratuita, difícil de conter, ataques que levam a desmaio, rigidez. Então, tudo isso, fala, caramba, um espírito pode fazer tudo isso com um encarnado? Pode. Se ele influenciar, ele sabendo a maneira correta de fazer isso, né? E muitos pedem ajuda para outros espíritos. Eles se reúnem para poder fazer o mal. Então, no campo espiritual, existem espíritos que têm habilidades, todo tipo de habilidade, tanto para fazer o bem quanto fazer o mal, né? Então, eles se juntam por um propósito. Existe troca de favores, tudo isso, né? Mas quer fazer aquilo. Ou então, é mesmo porque a pessoa gosta de fazer o mal, ou então junta dois espíritos ou mais que querem fazer assim, um processo vingativo contra aquela pessoa, porque ele foi, ele prejudicou muita gente. Então, essa parte desse muita gente vai, encontra ele e faz um processo de obsessão. Choro também, né? Pranto, mexer com o orgulho, vaidade, ambição, sexualidade. Quantas pessoas não são, não entram nesse processo? Quantos casais não se desfazem? Por quê? Porque o, justamente por esse processo obsessivo. Olha, graças a Deus, para aqueles que naturalmente vão atrás disso, né? Existem casas espíritas que fazem trabalho de desobsessão. E muitos casamentos são auxiliares, são assim reconstruídos, né? Ou deixam de dissolver, ou então pessoas que estão com processo assim, com a saúde abalada, né? Por processo obsessivo, então é possível sem tratamento médico, o afastamento se é um caso de obsessão, claro, né? Então, só com afastamento desse espírito. Mas não é um afastamento assim, de forma violenta, é um esclarecimento. Então, um trabalho de desobsessão é um trabalho de esclarecimento. Então, quando se consegue esclarecer o espírito, aí cessa o processo obsessivo, né? Só que às vezes tem muitos espíritos, então às vezes demora. O trabalho de desobsessão demora muito tempo, meses, né? Mas tem alguns que numa sessão e duas a gente consegue trabalhar o espírito, porque é uma obsessão simples, né? Então, na subjugação, né? Nessa sequência. Então, quando a pessoa, depois de uma crise, ela se queixa, ela sabe que está ocorrendo o processo obsessivo. Ela não consegue controlar. Eu até me lembro de ter dado o exemplo de Nabucodonosor, que ele pastava nos jardins.
né? Isso está na Bíblia, está na história, né? Então ele pastava como um animal. Então era tanto assim, o processo obsessivo era tamanho que o espírito dominava o médium. O médium acaba sendo médium, mas o encarnado. Então ele faz o que ele quer, né? Eu lembro de ter falado na última vez sobre o cara que pedia a mão em casamento de qualquer mulher que lhe aparecia. Era isso que o espírito queria que ele fizesse, né? Então, o, então, mas muitas vezes o encarnado não percebe que está passando por esse processo, né? Então, principalmente na obsessão simples. Ele acha que é tudo dele, da cabeça dele, que está acontecendo com ele. E não é. A influência existe, é possível, e ela parece que é nossa. Tem pensamentos, sentimentos, parece que é da gente. Então, muitos médios, num processo de desenvolvimento, eles têm essa percepção. Não estou falando de obsessão, estou falando assim, da influência espiritual. Ele confunde, fala, não é meu. Quando ele fala, não, isso aí é meu, não é o do espírito, não é meu. Então, é porque confunde, é tão assim, mesclado, é tão misturado, em termos de influência, né, que a gente confunde, acho que pode ser da gente. Então, a minha esposa, que é médium há muito tempo, vira e mexe, quando está numa mesma reunião, ela pergunta para alguém, você viu que era isso? Ou então ela escuta e a pessoa fala, ela fala, que bom. Então não era da minha cabeça, era isso que eu estava vendo, ou era isso que eu estava sentindo, né? Porque uma outra pessoa confirmou o sentimento dela. E isso porque ela tem anos de trabalho mediúnico. Então, realmente tem que estar todo o tempo vigilante, todo o tempo avaliando, todo o tempo fazendo realmente é, essa avaliação mesmo para saber se passar tudo pela razão, né? E, por sorte, num trabalho mediúnico existe o dirigente. E o dirigente fica com a bucha de saber se está ou não, né, acontecendo ali aquilo que ela acha que está acontecendo. Pois não. Uma pergunta. Como que você, como dirigente, por exemplo, o que é bem, assim, a gente vê aí, mas é difícil de você, por exemplo, às vezes a pessoa, por exemplo, pessoa que tem um olhar fixo, ou agitação, inquietude, intranquilidade, pode não ser por um processo de obsessão, pode ser, enfim, uma questão, vamos dizer assim, Física, médica, física, psicológica, né? né? Física, médica, ou que seja. Onde é que você consegue avaliar se é mais uma coisa ou menos? Obviamente que é bem difícil de responder essa pergunta de uma maneira. Mas eu estou perguntando a sua experiência. Olha, normalmente as pessoas vêm até a gente. E ao vir para, né, vir conversa, então, naquele que tem até um nome para isso, chama-se atendimento fraterno. As casas espíritas têm isso, que é receber a pessoa e ela expõe o problema dela. Então, quando vem até a gente, então a gente ali conversando, vai avaliando e vai tendo até intuição do que a pessoa está sentindo. A intuição que você fala, a intuição, na verdade, enfim, são seus mentores que estão te intuindo a São identificar isso. espíritos É trabalhadores que isso. estão naquele momento assistindo, porque todo o trabalho espiritual na casa espírita, uma casa idônea, né? Uma casa que realmente leva a sério aquilo que você falou, a dedicação, né? Que a gente estava conversando um pouquinho antes. Então, tem para cada trabalho tem grupos de espíritos voltados para isso. Cada trabalho, cada atividade. Ah, vamos lá fazer a nossa entrega de comida lá, não, que a gente faz aos domingos. Tem um grupo de espíritos que são responsáveis por esse trabalho. Então eles vão lá porque assim, é uma causa que a gente abraça. E se a gente abraça, tem um grupo de espíritos fixo que abraçam a mesma causa.
Então, estão lá protegendo, amparando, assistindo as pessoas que estão lá. Então, cada trabalho. Então, você vê que esse está até fora da casa espírita. Mas tem isso. E dentro da casa espírita, a mesma coisa. Os que estão hoje aqui trabalhando não são os mesmos da segunda-feira, da terça, né? Ou da quarta. Então, eles estão. E esse grupo de espíritos, que você pode chamar de mentores ou os espíritos trabalhadores, o que seja, eles estão ali e estão nos intuindo. Aqui, por exemplo, aqui nesse momento, a gente pede ajuda para eles. Quando a gente faz a prece de abertura, a gente faz exatamente isso, pede ajuda para eles. E a permissão de Jesus. Então, é um trabalho voltado para o bem. Então, aqui tem um grupo que está nos assistindo, tanto quem está falando quanto quem está assistindo, até para provocar alguma pergunta, ou então um melhor entendimento, né? Então, a pessoa está mostrando esse tipo de sintoma, e normalmente ela vem, porque a gente não sai na rua, né? Perguntar para um, né, para outro, procurando, não, nem podemos fazer isso. Aí vem a pessoa, procura pela gente, e você começa a perceber os sintomas, começa a ter intuição. Por isso que até mesmo fazer o atendimento fraterno tem que ter um treinamento. Tudo tem que ter um estudo, para que a gente possa fazer bem feito, né? Então, que é exatamente isso que a gente está falando. Se você é um médico e eu vou precisar fazer uma cirurgia, e se eu vou até você, porque eu sei que você estuda, que você faz cursos, assim, você fica, sabe, se atualizando. Aí sim eu coloco o meu corpo, né, para que você faça o que tiver que fazer, ou ministrando medicamento, ou fazendo cirurgia. Agora, é igual aqui, né? A gente vem para uma casa espírita que a gente tem a confiança nas pessoas. E as pessoas vão estar voltadas para o estudo, para o comportamento, para tudo isso. Mas, só para finalizar, então, a gente percebe, por intuição, por tudo, e também vendo um pouquinho da experiência também que a gente vai tendo no caso deles. E realmente tem gente que tem olho para você bate o olho e fala, ixi, né? Já deve ter aí uma penca, né? Mas, estou exagerando assim, mas é um indício, né? A gente percebe a forma de falar, toda. Se a pessoa não tem como característica aquilo, aquele atropelamento no falar, então, com certeza ele está tendo alguma influência. Então, são sinais, né? Na fascinação, esse aí é quando as pessoas chegam até a cair no ridículo. Mas assim, se é um médium, por exemplo, ele começa a dar comunicação e achar que a pessoa que falou por ele é um ser superior, muito superior, sabe? Então, ele se engana, ele vai se deixando enganar. Então, e não ouve ninguém, tudo. Então, esse é o fascinado, né? Bom, é, esse é interessante porque ele fala assim, não é a faculdade mediúnica ou espiritismo que provoca a obsessão. Eu vou até citar um caso que vocês estavam presentes quando um colega nosso chegou e falou, olha, eu tenho receio de participar de um trabalho mediúnico para não levar espírito para casa. Então, não é o espiritismo, não é o médium, não é isso que vai trazer a obsessão. A casa espírita e o médium orientado, bem orientado, ele sabe que não tem nada disso. Ele não se preocupa com isso. E ir para uma casa espírita, ou qualquer que seja o lugar, e levar espírito. É a postura dele, é o conhecimento dele que vai tranquilizar ele que não tem nada disso, né? Então, por isso que ele fala assim, os espíritos não foram criados pelos médiuns ou pelos espíritas. Não foi assim que Kardec começou a doutrina espírita, não existe espírito até então. Aí ele falou, não, a partir de hoje tem espírito. Não, espírito sempre teve, que nada mais são do que nós desencarnados. Daqui um tempo, não sei quanto tempo, eu posso estar dando uma comunicação num grupo que vocês estão trabalhando. E eu vou procurar
dizer, se dar evidências que sou eu. E aí você fala, realmente, está aí a prova, a gente conheceu ele encarnado, agora está aí, né, conversando com a gente. Então, não tem nenhum problema nesse aí, né? Então, o Kardec, quando ele fala assim, nos sinais obsessivos do médium, né? Essa frase que é célebre, é um dos maiores escolhos, o escolhos é assim, entraves, né? Que atrapalha, né? Obstáculos, né? Da mediunidade e também um dos mais frequentes. O médium é um trabalhador e normalmente ele trabalha para o bem. E muitas vezes ele trabalha a benefício de alguém que não é do interesse de outro que essa pessoa seja atendida, seja cuidada. Então, pronto. Aí vem esse espírito e vai querer atuar sobre o médium, atrapalhar a vida dele, em termos de mediunidade. Só que, vai, eu vou de novo pegar um caso, né? Aí que é o meu caso, da minha esposa. Faz mais de 40 anos que nós estamos nesse, entre aspas, nesse ramo, né? Nessa atividade. E nunca se configurou nenhuma ameaça que já foi feita, né? Nunca foi até o, né, se consolidou, né? Como também todos os problemas que a gente teve, e muitos não tinha nada a ver com o espiritismo, foram resolvidos. Então, não tem essa de... Porque a gente, no dia a dia nosso, a gente tem gente que, quando a gente está fazendo alguma coisa que é contra o interesse de alguém, esse alguém vai querer prejudicar a gente. Então, tem isso no plano material, entre encarnados, e tem no plano espiritual também, né? Então, aí o que ele fala aqui, né? Dentre os sinais obsessivos que se podem observar no médium, Kardec destaca no livro dos médiuns, né? Persistência de um espírito. Então, ele em se comunicar, ele aparece, só ele vem ali através daquele médium. E aí o médium deixa de dar uma comunicação importante, um atendimento importante, porque aquele espírito só quer ficar tomando o tempo dele e fica ali atrapalhando. É que nem uma conversa, digamos que estamos numa conversa, só eu quero falar, só eu quero falar. Então, mais ou menos isso. Só aquele espírito quer falar através do médium. É um processo obsessivo, é um indicador. É, ilusão em que fica o médium, né? Ele não consegue perceber o ridículo, a falsidade, aquilo que o espírito está não propondo, mas demonstrando. Porque muitas vezes, por exemplo, psicografia, né? Eu até comentei com vocês sobre o acesso que eu estou tendo a um livro, né? Que vai ser publicado, são cartas psicografadas. Então, tem lá vários espíritos. E tem um que claramente ele se faz passar por outro. Esse outro é um espírito que a gente percebe que ele tem uma cultura, que ele tem um estilo. Então, ele escreve de um determinado jeito. Então, a gente até acostumou com ele. São várias cartas naquele mesmo livro. Então, a gente sabe que aquele é dele. A forma dele se expressar, sabe? É uma forma muito bonita, sabe? Bem elaborada, né? Aí vem um outro. Numa das cartas, o que acontece? A gente nota que não é o mesmo estilo. E a médium coloca no final da carta que, em algum momento, ela veio à mente dela que não era o espírito que ia assinar, era um outro, alguém se fazendo passar. Tanto que é colocado entre aspas o nome do autor, que seria, mas não é, né? Então, o próprio médium teve a percepção. Aí a gente fala, mas por que foi permitido isso? Por que veio uma carta, né, escrita por quem não era? Justamente para treinar a gente nessa observação, nessa cuidado em saber.
se é real ou não é. Ou seja, nós estamos sendo testados. Os espíritos deixam para a gente isso. É interessante que tem uma mensagem ali, tem coisa aproveitável, mas não é escrito, seguramente não é escrito pelo espírito que a gente está acostumado. Então, o médium está atento, ele percebeu isso e colocou. Veio tudo lá e foi incluída nas cartas, né? Foi incluído no livro, para poder ter essa lição. Então, é interessante que as cartas, elas têm cada uma lição, que mostra uma lição, um conhecimento, uma informação, para formar todo um quadro. É muito interessante. Quando sair publicado, vocês vão gostar bastante. Eu tenho falado bastante porque eu estou envolvido com isso e estou bastante, sim, sabe, surpreso com o que dá para tirar dali. Muita coisa. Então, é aqui onde é que estava aqui, ilusão, né? Aqui, ó, que não obstante a inteligência, né, impede de reconhecer a falsidade. Então, esse, a médium, né, que recebeu essas cartas, ela tem isso com ela, desenvolveu isso, não entrar na falsidade. Então, fica muito mais difícil para um espírito mistificar, obsidiar. Então, o que está valendo ali é a qualidade, aquilo que ela é capaz, né, de fazer. Né? Crença na infalibilidade e na identidade absoluta, né? Então, é a pessoa não levar adiante uma análise, ou por preguiça ou por excesso de confiança, né? Não fazer a devida análise, né? Porque tem espírito que realmente quer, não tem o que fazer. Para mim, é isso. Porque no plano espiritual está lotado de espíritos, tem muito mais do que aqui na Terra, né? A gente sabe que está, assim, o número de pessoas que tinha no século, sei lá, século, vamos falar em termos de anos, vai. 2.000 anos antes de Cristo, era um tamanho o mundo em termos de população, né, de humanidade. Hoje, ano 2024, a gente tem um número que é estimado, que é reconhecido como formal, né, como oficial. 8 bilhões de pessoas. Naquela época, sei lá, 2.000 anos antes de Cristo, devia ter, sei lá, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, não sei. Mas para 8 bilhões é muito zero, né? Então é muita gente. Então, é, mas ainda assim, aqui tem menos do que no plano espiritual. Tem pelo menos o dobro disso no plano espiritual, segundo a informação dos espíritos. Então, tem lá 16 bilhões que podem vir, caberia todo mundo aqui, com certeza. Um planejamento que foi feito para esse planeta caberia aqui, né? Quase tudo isso. Só que do jeito que está a humanidade, em termos de egoísmo, de orgulho, não cabe, porque tem gente que tem muito e outros não tem nada. Então, tem conflitos, né? E por isso que não cabe. Mas o dia que a gente for fraterno, vai caber todo mundo. E de um jeito que vai funcionar tudo. Não sei se vai chegar a isso, porque muitos vão embora daqui, né? Porque chega um momento que estão atrapalhando tanto que é melhor que vá embora para um outro plano, né? Um outro planeta, onde seja bem mais atrasado. Mas isso é outra história, né? A gente já falou um pouco sobre isso também, né? Confiança do médium nos elogios. Elogio é uma coisa triste. Mexeu com a vaidade da gente, a gente, né, se incha, se inflama. Nossa, você... Oh, né? E o médium, né? Nossa, a minha mulher tem um medo disso, que ela se pela, né? De ela cair no elogio, cair na vaidade, né? Então, e vem gente falar, porque às vezes tem uma comunicação bonita, alguma coisa, uma prece, aí fala, nossa, que prece linda que você fez. Mas não fui eu, estava inspirada, né? Então, mas as pessoas viram quem mexendo com a boca? O médium. Então, o que a gente vê é o que a gente avalia.
mas na verdade é, um preparo que ela tem, e aí sim podemos dizer, poxa, ela leva a sério, ela estuda, ela tem um bom comportamento, tudo. Então isso é louvável, mas o valor daquela prece, né, de uma comunicação, tudo, isso é o espírito, tá? Não tem nada aí. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir a minha opinião, tal. Então, é isso. Ah, eu critico você, ou pelo menos tento dar uma, falar, olha, escuta, esse espírito que falou através de você, você percebeu, fecha a questão, vai embora, né? Na outra sessão não vem mais, depois não vem mais. Por quê? Porque mexeu com esse lado orgulhoso, né? Então, não aceita a crítica, então se afasta. E, finalmente, o constrangimento, né? Que faz com que, ah, assim, parece que tudo está pressionando ele, está constrangido com a situação. Então, em termos de mediunidade, é essa a preocupação de Kardec. Então, quando ele estudou a mediunidade, quando ele percebeu tudo isso, ele falou, olha, tem muita coisa que atrapalha o médium. E o processo obsessivo é um dos maiores deles. Então, por isso, fiquem espertos. Foi isso que ele falou. E é isso que a gente tem que fazer. É que nem você vai entrar no mato, vai sem bota. Não, pode ter uma cobra, pode ter alguma coisa. Então, você se precaver. É basicamente isso. Então, a gente não vai, não entra num lugar, né, ou não entra numa atividade, ou mesmo na mediunidade, sem se precaver. Então, a bota para a pessoa que vai no mato é o equivalente ao preparo do médium, né? Estudo, sabe, uma mente aberta, e não aberta, sim, para avaliar, para poder analisar as coisas, né? Então, a atitude do médium né, o que ele tem que fazer quando ele, num processo obsessivo, né? Vigiar seu pensamento, sentimento e ação para se prevenir quanto à influência de espíritos maus. Orar e vigiar. Sempre a gente escuta isso. Então, orar e vigiar. Como é que funciona? É isso, estar sempre pensando que a gente está sujeito a escorregões. Então, vigia, pensamento, atitude. É basicamente isso. Ah, mas eu preciso de ajuda. Ótimo. Faz a prece, ora. Submeter as manifestações que receber a análise de pessoas capacitadas para as examinar, aceitando suas críticas e sugestões. Com acento, ela virou sugestão. O, essa médium, falando ainda dessas cartas, né, dessas psicografias, ela recebeu uma, uma carta do irmão dela, que desencarnou há 23 anos atrás. Aquilo deixou ela, bom, primeiro que ela ficou toda, assim, toda emocionalmente envolvida, que tinha coisa lá que era do irmão, coisas que ele falava. Aí, imediatamente ela mandou para mim a carta, falou, você pode me ajudar nisso? Eu tô, é impactante isso aí para mim, né? Então eu queria, aí eu comecei a analisar a carta e tal. Aí, uma coisa que eu falei para ela, eu falei, se for um espírito brincalhão, ele falou muita coisa séria e coisa que tem a ver com a sua família, não tem? Aí ela, é. Então ele se passou por alguém, mas fez um trabalho bem feito, né? Aí eu falei, então vamos começar por aí, então. Aí eu peguei uns pontos assim para ela, falei, o que que você acha desse ponto aqui? Então, não, isso realmente era característica dele. Que dá para a gente perceber num comportamento de alguém no meio da família, quando na infância e tudo, né? Aí foi mostrando, né, para ela que, né, e ela foi, isso está certo. Então, no fim, uma análise em conjunto, ela e eu, chegou-se à conclusão de que era o irmão dela. Eu falei, tá, agora deixa o seu irmão ler, porque tinha algumas coisas que ele falou. Por exemplo, o encontro que nós tivemos em tal lugar. Opa, isso é muito específico.
um detalhe que talvez nem a médium soubesse, né? E para mim, tal coisa, assim, eu peguei e mostrei para ela que tais pontos para mim eram chaves, né? Aí ela pegou e mandou para ele. Num primeiro momento, ele falou assim: parece que é ele, né? Aí no dia seguinte, ele digeriu tudo aquilo, ficou pensando e falou: olha, 99% é ele. Então já, ou seja, era aquilo. E tinha uns detalhes que só a família sabia. E ele falou daquilo, né? Coisa de lá atrás, coisa de, né? E, e explicou até o motivo dele ter desencarnado. Não, não o motivo, mas assim, no planejamento reencarnatório já estava previsto isso, fazia parte daquilo, né? Ou seja, não fiquem tristes, né? A mãe leu aquilo, mas na hora ela falou: é ele. O jeito de falar, as brincadeiras, tem umas brincadeiras, é ele, não tem, né? Então, levar tudo pelo senso crítico, analisar. Ela teve coragem, humildade de me chamar e falar: escuta, você pode ler essa carta? Vamos falar a respeito dela? Eu estou com medo que seja alguma brincadeira. Aí eu olhei e falei: se foi brincadeira, foi bem sério. Então, e no fim foi aceito como verdadeiro e está incluído, né, vai estar incluído nesse livro. É a última carta do livro, porque também foi interessante que ela foi tipo assim, no mesmo dia ela me mandou. É recente isso, coisa de nem um mês. Então, ela, como é uma médium que estuda, que passa tudo pelo crivo da razão, então ela tomou essa atitude, né? Então, e se o médium reconhecer estar sofrendo obsessão, não desanimar, se empenhar para poder mudar, fazendo uma reforma moral, reforma íntima. Então é isso. Não tem nada perdido. A gente está passando por isso, vamos consertar, né? E conserta e segue a vida. É assim que vai. Então era isso aí que a gente tinha para hoje, né? Para a gente poder dar continuidade no nosso estudo aí. Eu agradeço aí a atenção e que a gente possa se ver novamente na próxima gravação. Obrigado.